Boa noite a todos. Meu nome é Mariana Galvão. Eu sou do terceiro ano B de Psicologia e a gente vai falar sobre o tema Seleção por Consequências do Behaviorismo Radical de Skinner. Eu vou começar falando sobre o behaviorismo radical do Skinner e sobre o Skinner. Ele foi um pensador e cientista norte-americano nascido nos primórdios de 1900. O Skinner ele foi influenciado pela teoria de Pavlov, pela teoria dos reflexos, e também por Watson, pelo estudo de comportamento dele. E por meio da influência dessas duas teorias, dessas duas linhas teóricas, ele acabou criando o behaviorismo radical, que se baseia e se forma contra o livre-arbítrio e também contra o mentalismo. Então, ele diz que ele é contra as causas internas para explicar o comportamento humano e fazer análise desse comportamento também. Sendo assim, a conduta humana para o Skinner só pode ser explicada a partir de fatores observáveis de cada indivíduo, porque, de acordo com ele, o indivíduo ele não somente reage ao mundo, mas ele também age no mundo e modifica esse espaço que ele vive. O indivíduo não é baseado só em corpo, mente, sentimentos e emoções. Então, para o behaviorismo radical, a análise dos comportamentos humanos pode ser avaliada somente por fatores externos. A análise do comportamento tem como base a interação do organismo com o ambiente, ou seja, as influências e as mudanças que ele causa no ambiente e as influências que o ambiente causa no comportamento. Então, como ela disse, é uma relação mútua e essa relação é chamada de tríplice contingência. Ela acarreta em níveis de condutas que são selecionados naturalmente de acordo com a adaptação do organismo em relação ao ambiente. Ele utiliza como aspecto central o modelo de causalidade, e segundo ele, existem 3 níveis de seleção. A seleção por consequência, como dito pela Mariana, é uma teoria de modo causal, que foi utilizado pela análise do comportamento humano para ir ao resultado das variáveis desses 3 níveis de seleção. E essa seleção foi inspirada pela teoria da evolução de Darwin. O primeiro nível é o nível filogenético. Os comportamentos selecionados pelo nível filogenético são aqueles em comum a todos os indivíduos da mesma espécie, ou seja, aqueles comportamentos que aprendemos como sendo reflexos inatos, por exemplo. Correspondem aos comportamentos selecionados do nível filogenético, pois são compreendidos como selecionados pelo ambiente ao longo da evolução da espécie, a fim de garantir a sobrevivência da mesma. Eu sou Maria Aparecida e gostaria de falar um pouco sobre o segundo nível de seleção. O segundo nível de seleção a respeito à história de vida de cada indivíduo, ou seja, o repertório comportamental que a gente adquire ao longo da nossa vida, de acordo com a experiência e vivência que nós temos. Nesse segundo nível de seleção, a gente vê a possibilidade de criar novas respostas no repertório do indivíduo. Por isso, a gente vê como a terapia é importante, porque através da terapia a gente consegue perceber quais são as respostas e quando precisa estar lá no repertório do indivíduo e auxiliá-los.
novos comportamentos. O segundo nível de seleção, que torna o indivíduo único, ou seja, que propõe o processo de individualização. Se o primeiro nível de seleção filogênico nos faz iguais com a espécie, o segundo nível de seleção é o que nos torna individuais. É o que nos torna diferente um dos outros. Nesse segundo nível de seleção, a gente percebe o desenvolvimento do ambiente social. E que esta interação social de duas ou mais pessoas. Isto é proporcional. Com esse a gente vê a emergência do comportamento verbal, que nada mais é que o comportamento de duas ou mais pessoas. Com isso, entendemos que o processo de aprendizagem se dá ao longo da vida. Assim como o cachorro aprendeu a salivar quando o sino toca para ele comer, e o rato a abaixar a alavanca para poder receber comida também. Boa noite a todos, meu nome é Daniele Nascimento Narim, vou falar do terceiro nível, que é o cultural. No nível cultural, a gente estuda as práticas culturais que tratam do comportamentos que são ensinados de um indivíduo para o outro, através das gerações de indivíduos. A gente pode ver muito isso em algumas culturas, como a cultura indígena, que eles ensinam aqueles rituais. Desde criança, eles vão ensinando os rituais culturais para as crianças. A gente vê isso também no ensinamento, quando os nossos avós nos ensinam certas maneiras ou comportamentos da gente estar agindo. Através da comunicação verbal, se constrói a subjetividade. Para compreendê-la, precisamos entender como o indivíduo e a cultura se relacionam, e por que e como operam as contingências sociais que caracterizam a cultura. A gente pode ver também que as práticas culturais, elas nos dão algumas vantagens, que é aprender com a experiência do outro, produzir e acumular experiências e conhecimentos, organizar e definir estilos e formas de vida na organização. Isso tudo são algumas vantagens que a gente vai adquirindo. E estudando um pouco mais sobre isso, nós vemos que os três níveis, eles vão se interagindo entre si, e eles precisam dessa interação para a gente poder fazer uma boa análise do comportamento. Nós temos um caso que no próprio livro ele descreve de um bulímico, que nós precisamos, para estar avaliando, para estar auxiliando, a gente precisa ver as variações biológicas, né, como o corpo ele reage às dietas e restrições ali alimentares. Depois a gente vai avaliar as variações comportamentais, né, o efeito consequência social que produz da compulsão alimentar, da indução do vômito, e depois a variação cultural, né, como que a imagem corporal é valorizada pelo meio que a pessoa convive, no meio que ela interage. E nós concluímos este trabalho dizendo para vocês que, para a gente compreender e intervir sobre o comportamento, né, nós precisamos considerar a interação dos três níveis, o ontogenético, o filogenético e o cultural. Muito obrigada a todos e uma boa noite.